Olá pessoal! Hoje, dando continuidade no assunto de agrotóxicos, iremos falar um pouco sobre a absorção dos agrotóxicos nas plantas. Como ela absorve? Qual o processo dele na planta? Qual o resultado dele? Como dito no vídeo anterior, os agrotóxicos atuam no controle e na proliferação. Eles são compostos por substâncias capazes de agir sobre a atividade biológica dos seres vivos que estão nos cultivos agrícolas. Para entendermos esses processos, falaremos um pouco sobre os herbicidas, qual sua função é de controlar ou inibir o crescimento de plantas indesejadas, como ervas daninhas ou agrícolas e outras espécies invasoras. Os herbicidas, sem exceção, obrigatoriamente necessitam entrar na célula para atuar. Para isso, devem mover-se de fora da planta, da folha ou do colmo, se aplicados à folhagem, ou da solução do solo, se aplicados ao solo, até o local de ação dentro da célula. A difusão é a força matriz para o movimento da maioria das moléculas dos herbicidas. O caminho dos herbicidas é composto por diferentes meios, envolvendo soluções aquosas ou solventes. As três principais barreiras a serem vencidas pelas moléculas para entrar na célula são a cutícula, a parede celular e a membrana plasmática. Após a deposição da gota contendo as moléculas do herbicida sobre a planta ou tecido, a cutícula apresenta-se como a primeira barreira no caminho para o interior da célula. Nas folhas e nos colmos a cutícula é cerosa, de forma que compostos que apresentam afinidade com a água têm dificuldade em passar por essa camada. Por outro lado, compostos que não apresentam afinidade com a água e são solúveis em óleo podem se dissolver na cutícula e não mais voltar para o exterior da folha, atravessando com relativa facilidade essa barreira. Após ultrapassar a cutícula, o herbicida encontra a segunda barreira, a absorção, o apoplasto, onde ocorre o inverso daquela situação da cutícula, ou seja, compostos hidrofílicos superam facilmente essa solução, enquanto os hidrofóbicos entram nela e movem-se lentamente. Adicionalmente, a água move-se através do apoplasto em seu caminho para as folhas, onde é, na sua maioria, perdida pela transpiração, levando juntamente os compostos hidrofílicos para as bordas das folhas. A terceira e última barreira à penetração da molécula herbicida na célula é a membrana celular, que envolve a célula e é composta principalmente por substâncias oleosas e por algumas proteínas. Os herbicidas hidrofóbicos penetram facilmente a membrana celular, ao passo que os hidrofílicos o fazem lentamente. Após ultrapassar a membrana celular, a molécula insere-se e distribui-se no citoplasma, cuja composição principal é água. Os herbicidas hidrofílicos se dissolvem de imediato no citoplasma, o que não ocorre com os hidrofóbicos. A alternância de camadas aquosas e oleosas impõe dificuldades na absorção, tanto para os herbicidas hidrofílicos como para os hidrofóbicos. Os herbicidas com melhor movimentação na planta apresentam um comportamento intermediário entre esses extremos. Tais herbicidas possuem propriedades intermediárias, tendo solubilidade que lhe permite se dissolverem, em certa proporção, tanto em óleo como em água. A membrana celular, além de delimitar e manter o citoplasma dentro da parede celular, contém várias proteínas, dentre as quais, uma capaz de bombear prótons de dentro para fora da célula, tornando o exterior desta mais ácido que o interior. A passagem de uma molécula herbicida com comportamento de ácido fraco pela membrana celular é afetada pelo pH da solução, em razão do efeito do pH sobre a ionização da molécula, que afeta a solubilidade da mesma. Na prática, ocorre que na parte externa da célula, a molécula do herbicida com comportamento de ácido fraco, por ser o pH em torno de 5,5, tende a acumular prótons, tornando-se hidrofóbica, o que lhe confere a capacidade de movimentar-se através da membrana celular. Após a entrada da molécula na célula, esta perde prótons,
tornando-se mais hidrofílica ou solúvel em água, reduzindo grandemente a lipofilicidade, ou seja, sua capacidade de movimentar-se através da membrana celular. A redução da lipofilicidade da molécula impede que esta faça o caminho de volta. Dessa forma, os herbicidas com comportamento de ácido fraco tendem a ser aprisionados e a acumular-se nas células, reação denominada armadilha iônica. Tanto a solubilidade como as propriedades ácidas dos herbicidas afetam a absorção pelas células e determinam, também, o movimento deste nas plantas. Elas possuem dois sistemas de transporte de nutrientes, o floema e o xilema, por meio dos quais os herbicidas se movimentam na planta. O sistema floema, composto por células vivas, transporta as soluções nas plantas tanto no sentido ascendente como no descendente. O floema, por meio de células vivas, transporta a seiva para todas as partes da planta, diferentemente do xilema, que através de células mortas transporta água e nutrientes até os locais de síntese. Portanto, a planta tem mais controle sobre o transporte no floema do que no xilema. O transporte dos açúcares, produzidos nas folhas, onde são consumidos como fonte de energia, é realizado por meio do floema. As espécies perenes deslocam açúcares das raízes para a parte aérea durante o crescimento da planta e da parte aérea para as raízes após o florescimento, com o objetivo de armazená-los para o próximo período de crescimento. No floema também se movem os aminoácidos que são constituintes das proteínas. Os herbicidas movem-se passivamente no floema. Para que isso